A hora que você quiser, Leonardo, pode, né, começar. Ok, professor. O Leonardo, só lembrando aqui, o Leonardo, então, ele é professor da Universidade Federal de São João del Rei, está afastado, fazendo doutorado na UFMG, no nosso grupo lá de Rede Sem Fio, tá? É essa área dele aí. Sei, Leonardo. Muito obrigado, então, professor Zé Marcos, né? Professor Daniel, os outros instrutores que estão aqui todo mundo junto. É muito confortante, né? Estar trabalhando em time. E hoje a gente vai para uma seara onde o grande objetivo é a gente responder a seguinte pergunta: como funcionam ou como deverão funcionar as redes 5G? Para isso, nós vamos começar com um bate-papo, né, para explicar um pouquinho como é que ocorre, né, como é que ocorreu até aqui nos últimos 40, 50 anos de evolução das redes. E hoje, para que hoje a gente tenha isso que a gente consegue perceber, que os jovens eles nem têm ideia, né, que é um celular na mão deles, né? Eu sou da época em que eu tinha um telefone fixo na minha casa e para eu sair eu combinava com minha mãe. Minha mãe falava comigo assim: olha, meu filho, você tem que estar aqui tal hora, entendeu? E se eu não tivesse tal hora, eu tinha que arrumar um jeito de arrumar um orelhão ou ligar da casa de alguém e para poder dar uma satisfação. Então o negócio era pela hora. Hoje em dia, todo mundo tem um celular que consegue ver vídeo, que consegue comunicar, que consegue fazer um tanto de coisa, consegue trabalhar com o celular. Se você colocar um monitor e um teclado no seu celular é um computador. Você faz texto, você leva para onde vai. Semana passada eu renovei minha carteira de motorista e eu não recebi uma carteira física. Eu recebi uma carteira digital, né, que tem toda uma autenticação. Enfim, nós evoluímos muito, né? Mas não é uma evolução da noite para o dia, não é uma evolução on-off, é uma evolução gradual, né? E cada uma das vezes que acontecem ondas de evoluções, né, a gente tem implementações de serviços, de possibilidades, de uma forma muito beneficia, né, muito a nossa forma de viver. E a rede 5G ela promete não só beneficiar, mas tantos benefícios que hão de se tornar viáveis, inclusive a nossa forma de pensar a sociedade, a nossa forma da gente interagir. Isso aí hoje em dia está em voga, que a gente realmente está perante uma tecnologia disruptiva. É isso que se promete a rede 5G. Bem, antes disso, eu gostaria de cientificar a todos e, ao mesmo tempo, contar com a licença de todos para afirmar que, desde a fala do professor José Marcos, essa aula está sendo gravada. Ela está sendo gravada no sentido de poder disponibilizar aos colegas que não estão aqui presentes de forma síncrona terem acesso ao conteúdo, né? A forma com que eu vou usar para a gente poder interagir, dado a quantidade, o volume de informações que eu vou transmitir, vai ser a seguinte: eu vou passar a apresentação como uma aula contínua, ok? Em determinado momento, lá no final da aula, eu vou abrir para que a gente possa disponibilizar para todo aquele que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, se sentir à vontade, né, de usar ainda esse canal. Lembrando que na plataforma Moodle, a gente tem um chat, né, de fórum de dúvidas que ali a gente tem levado com muito carinho, respondendo o mais rápido possível todas as dúvidas, inclusive dúvidas que transcenderem ao escopo que a gente vai apresentar aqui, ok? Eu acho que é isso que a gente pode começar, então eu vou pedir para todo mundo ter a delicadeza, né,
de poder deixar os seus microfones mudos. E quando a gente for abrir para perguntas, todo mundo é livre para perguntar qualquer coisa referente ao módulo 2 dessa aula, ao módulo 2, que diz respeito à arquitetura de redes, que nós dividimos em duas partes. Na aula de hoje, que nós vamos falar sobre protocolos, ok? E na aula da próxima segunda-feira, né, que nós vamos falar sobre interface aérea, mas tudo dentro do guarda-chuva, que a gente vai dar uma pincelada sobre arquitetura de redes. Ok? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Inicialmente, aqui, a gente está essa é a terceira aula, então eu imagino que a maioria das pessoas já teve a oportunidade de se cadastrar, não só no Moodle, né, mas também na plataforma ICT da Huawei. Eu acho importante falar um pouco da Huawei. A Huawei hoje é uma das principais empresas mundiais em tecnologia e ela está bastante avançada em propostas de implementação de rede 5G, é uma empresa chinesa, né? A Huawei ela tem todo um portfólio já desenvolvido de soluções, né? E um dos objetivos dela é trazer essas soluções para o mundo ocidental também, sobretudo, né? Então, nós através da Softex, que é uma ONG ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, as universidades elas abarcaram um investimento que tem como meta formar pessoas, capacitar pessoas em rede 5G. Eu diria uma introdução à rede 5G, ok? Então, é por isso que nós estamos fazendo esse curso aqui. Nós optamos aqui na UFMG utilizar um material da Huawei, por ser um material que ele está, de certa forma, conciso, ele já está bem divididinho nas partes, ao invés de produzir um material próprio, né? Então, vocês vão ver no textbook, que está disponibilizado lá na introdução do Moodle, né, onde a gente, inclusive, disponibilizou ele em português, que existem algumas referências, algumas menções, algumas soluções da Huawei. Só que essas soluções elas são meramente ilustrativas, elas não significam que são as únicas, né? Porém, há um repositório de material muito interessante, né, que esse curso aqui está disponibilizando para todos os seus alunos. Para isso, é necessário fazer uma inscrição. E aqui tem o passo a passo, né? Então, lá no EAD do DCC, você vai pegar um formuláriozinho que te ensina como é que faz a inscrição na plataforma Huawei. E é importante que o usuário que você cadastre seja o mesmo número do seu CPF, para que nós aqui venhamos a valorar, né, a participação de vocês assistindo essas aulas que estão disponibilizadas lá. Esses cursos aqui, vocês vão perceber que, além das videoaulas, existem alguns quizzes, alguns questionários, que, no fundo, vão ter o intuito de capacitar vocês para que vocês também possam vir, aqueles que se interessarem, a ter um certificado internacionalmente reconhecido, que é o certificado da Huawei. É uma empresa que faz uma certificação internacional. É interessante citar que essa certificação ela é paga. Ela está na ordem de $200. Mas, para aqueles alunos que tiverem um bom desenvolvimento nessas aulas aqui, nas nossas provas e nas provas do curso, da plataforma Huawei, nos testes que são disponibilizados lá, nós aqui vamos fornecer de forma gratuita a possibilidade desse aluno vir a se certificar e também ter um certificado internacional. Então, esse é um plus que esse curso aqui oferece. Então, não só uma certificação, uma diplomação de nós aqui do Departamento de Ciência e Computação, né, mas também esse certificado internacional para aqueles alunos que quiserem e tiverem um rendimento bom
um rendimento muito bom, vamos dizer assim, tiver um rendimento notório, eles vão estar concorrendo a esses vouchers que vão dar a chance deles buscarem se certificar internacionalmente, o que é uma linha a mais no currículo valiosa, se você estiver dentro desse mercado de 5G. Ok? O Moodle também foi feito de forma muito carinhosa aqui, né? Sobretudo os outros instrutores trabalharam muito, o professor Heitor, né? Para deixar uma cara palatável. Nós temos materiais que estão bem disponibilizados, uma interface de comunicação interessante. Então, nesse mundo virtual, onde as aulas ocorrem também de forma síncrona ou assíncrona, vale a pena vocês estarem bem ligados a essa plataforma. Ela está bem intuitiva. Falando em Moodle, está disponível desde agora, às 19 horas, a lista de presença para todos vocês marcarem. Então, à medida que vocês estiverem assistindo essa aula aqui, dá uma escapada, vai lá, pega a lista de presença. Vocês têm 2 perguntas para responder: estou presente ou não estou presente? Mas essa é a forma com que a gente garante. Na verdade, que a gente registra a presença de vocês, para depois da distribuição de pontos, essa presença. Ok? Estando esgotado os avisos iniciais aqui dessa turma, que me tomou 10 minutos, entendeu? Agora, finalmente, a gente vai poder começar a entrar, propriamente dito, nisso que é a tecnologia 5G, né? Que tem em seu escopo descritivo de atribuições e performance definidas por um grande instituto internacional chamado 3GPP, o diferencial em relação à rede 4G, essa que nós conhecemos, por ela oferecer serviços diferenciados, que envolvam alta largura de banda, que envolvam baixo atraso ou, numa linguagem mais técnica, uma latência reduzida, uma latência de acordo com a performance requerida para aquele determinado serviço. Importante que a gente vai ver que a rede 5G é uma rede toda baseada em serviço, ok? E ela precisa também oferecer uma alta confiabilidade, né? Observe que esses itens eles são autoexcludentes, porque hoje ainda não é possível oferecer alta largura de banda, baixo atraso e alta confiabilidade simultaneamente. Cada um desses serviços tem requisitos próprios. Então, como que é possível uma mesma estrutura de redes 5G abarcar objetivos que são conflitantes, né? Ao longo da aula de hoje, a gente vai ter a oportunidade de ver por que e como é possível uma única rede, né? Na verdade, um conjunto de redes, né? Esse pacotão chamado 5G, ser capaz de oferecer serviços e performance tão distintos entre si. Aqui está um triângulozinho que todos vocês efetivamente já conhecem, né, pelas apresentações que sucederam a essa, que cada uma dessas tecnologias ela é batizada, né? Ela tem um nome específico de acordo com a performance a ela requerida, né? Então, a gente tem EMB, ok? Que diz respeito à largura de faixa. Então, se a gente quer um serviço de streaming, se a gente quer assistir filme, né? Então a gente vai recorrer a uma camada que tem essa característica, ok? A gente tem também uma camada chamada Massive IoT, né? O que é uma Massive IoT? Massive IoT é quando a gente está querendo fazer um número de interconexões muito elevado, né? É o caso de uma indústria. Vocês consigam, eu acho que vocês podem pensar numa... Bem, eu acho que o conceito de casa inteligente ainda está um pouco distante de nós aqui brasileiros, mas se a gente pudesse imaginar em termos assim médios, a gente está falando alguma coisa em torno de 100 milhões de conexões por quilômetro quadrado. Imagina todos os instrumentos que existem em um hospital, ao invés de eles transmitirem dados, né, ou anotar, o enfermeiro vai lá e anota aquele valor, ou eles transmitem para um banco de dados específico, todos eles vão estar ligados à internet. Né? Câmeras de rua, né? Medidores de velocidade, tudo interconectado. Então,
quando a gente fala Massive IoT, IoT significa Internet das Coisas, né? Internet of Things. Então, efetivamente, a gente imagina que um nível de prestação de serviço requerido para essa rede vai ser a capacidade dela fornecer conectividade a um número muito, mas muito grande de dispositivos, né? Desde sensores mais simples possíveis até dispositivos bem complexos, né? E, finalmente, a gente tem uma Ultra-Wide Reality and Low Latency, né? UHRLL. Isso é uma outra fatia, um outro escopo, um outro conjunto de requerimentos também demandados à rede 5G. Esses são para onde a gente precisa de altíssima confiabilidade. Então, vamos pensar em realidade virtual, vamos pensar em uma cirurgia, né, que vai ser desde uma pessoa assistindo um jogo de futebol com aqueles óculos, né, na verdade, que chama Head Interface Camera, eu esqueci aqui agora a sigla, mas são óculos de imersão que os jogadores normalmente demandam, né? Então, nós temos um conjunto de dados muito grandes, porque eles vão estar imersos em ambientes tridimensionais. E esses ambientes tridimensionais, gente, é uma coisa assim, de louco mesmo, né? Se a gente está falando hoje aí em metaverso, onde as pessoas passam mais tempo inclusas, imersas dentro do metaverso, do que propriamente dita a realidade objetiva, essa que nós conhecemos, isso vai ser uma lei geral. Isso, assim, o que está sendo programado, o que está sendo disponibilizado em termos de recursos, é que as pessoas elas tenham condição, efetivamente, de usufruir de universos paralelos, universos virtuais, né, imersivos. Então, vocês conseguem imaginar aí a quantidade de dados, o volume de dados que vai trafegar na rede. Então, nós temos 3 tipos, né, 3 categorias de serviços demandados por uma só conjunto de redes 5G. E é isso, basicamente, que a rede 5G oferece, né? Aqui nós estamos pensando também em redução de latência, né? Redução de latência vamos pensar assim, em determinadas cirurgias que elas vão poder ser feitas por profissionais, né? Onde eles manipulam dispositivos remotamente, entendeu? Do outro lado do mundo, né? Então, tem uma latência normal, que é da velocidade da luz. Essa a gente ainda não conseguiu resolver, né? A gente só vai até a velocidade da luz. Mas, tirando essa latência, o que é possível reduzir a ponto de viabilizar um procedimento dessa ordem? É isso que promete a rede 5G. Só que, quando a gente fala rede 5G, promessa de rede 5G, a gente pensa, pronto, daqui para frente está tudo resolvido. Vai ser tudo 5G. Basta trocar meia dúzia de caixinha que está aí. Tudo pronto. E a realidade não é bem assim. A realidade é que, para a gente trabalhar com uma rede 5G, a gente trabalhou muito antes em 4G. Ok? E agora a gente vai precisar alterar toda a estrutura que hoje está disponível em 4G por uma nova estrutura de 5G. Sobretudo porque os dispositivos e a forma com que esses dispositivos eles conversam, que eles se interagem com linguagem de máquina, né? Então, nós estamos falando de uma rede que ela é programável, cujos recursos são escalonáveis de forma... tem uma linguagem poética, eu acho, orquestrado, né? Então, uma programabilidade orquestrável, né, para que a gente possa disponibilizar os recursos nos tempos devidos, né? Então, a rede 4G ela vai funcionar por um tempo, ok? Até todos esses recursos, ou melhor, à medida que esses recursos forem se desenvolvendo, a rede 4G ela vai mudando para a rede 5G, ok? Por exemplo, hoje, quando a gente vê uma MIMO, que é o nome que é dado ao conjunto de antenas, ok, de uma rede 4G,
Hoje a gente consegue ter aquelas caixinhas brancas, quadradinhas, nas herbes, né, nas torres. Então, aquele conjuntinho ali tem 16 antenas, ok? Como a gente vai mudar de faixa de frequência, um dos objetivos da rede 5G é a gente usar melhor o espectro de frequência, isso para melhorar a relação sinal-ruído. Então, a gente vai buscar uma região do espectro onde o nível de ruído é baixo, para que a gente possa utilizar, por exemplo, hoje a rede 5G e a rede 4G lá na banda C, né, a banda sub 3, abaixo de 3 GHz, elas competem no espectro. Isso significa a relação. Quando uma rede 5G está funcionando, a rede 4G é ruído para a rede 5G. Ok? Então, a gente vai migrar para uma fatia do espectro de uma frequência muito alta. Ok? É justamente para a gente usar mais o espectro e para a gente não ter concorrência de outros canais de comunicação. Se não é aquela comunicação que a gente está estabelecendo, é ruído. Então, se a gente trabalhar numa faixa que não tem muitos canais de comunicação, a gente vai trabalhar com uma relação sinal-ruído menor. Mas, efetivamente, a gente não vai poder usar aquele conjuntinho de antenas 4G. A gente vai precisar de um outro conjunto de antenas, ajustado para uma outra faixa de frequência. E que nós vamos ver na próxima aula que, de repente, usa 64 antenas ao invés de 16. Isso para ter a mesma cobertura. E isso só no backhaul, só na parte de interface com o usuário. Se a gente pensar na rede de transporte, onde a gente pega, porque nós vamos ver também, talvez a gente veja um pouco nessa aula, mas basicamente, sinal eletromagnético, onda eletromagnética do celular, captado pelas antenas, esse sinal ele é na ordem de 3 GHz, alguma coisa assim, né? Vamos falar na sub 3, a banda sub 3, FR1 da 5G, ok? Beleza. O que acontece? Esse sinal ele tem várias formas de ser processado. Se ele for processado ali, nesse local, ele de cara ele vai deixar de estar nessa banda passante em 3 GHz e ele vai para a banda base, a portadora vai ser excluída desse sinal e só a mensagem vai ser processada. Ok? Mesmo que essa mensagem tenha uma banda menor do que a frequência normal da portadora, nós estamos falando alguma coisa em torno de 20 MHz aqui, esse sinal ele ainda vai precisar ser transmitido. Só que a banda base de 5G ela é 5 vezes maior do que a de 4G. Então, hoje, a rede de transporte ela não suportará todos os recursos disponíveis para a rede 5G. Então, a rede de transporte também vai ter que ser mudada. Ok? E aí, o core também da rede também vai ter que ser mudado. Se o core vai ter que ser mudado, se a rede de transporte vai ter que ser mudada, toda a parte de sinalização, todas as pilhas de protocolos vão ter que ser atualizadas. Para que hoje são NE, né, dispositivos de rede, equipment, net equipment, são dispositivos físicos estáticos, eles vão ter que ser na verdade, a ideia é essa, mas a gente virtualiza esses dispositivos estáticos para a gente estar com dispositivos que eles sejam funções virtuais de rede. Né? Isso vai garantir, por exemplo, uma programabilidade muito maior, porque os dispositivos eles vão estar ajustados para determinadas funções específicas. Vocês entendem? Não é uma mudança trivial na infraestrutura instalada hoje para mandar. Então, precisa dos usuários. Hoje, por exemplo, se você parar para pensar, quais dos usuários aqui desse grupo tem um celular capaz de trabalhar com o 5G SA, que é esse gráfico que está mostrando? Todos, imagino que sejam capazes de trabalhar com rede 4G. Alguns, rede 4G NSA. E pouquíssimos, rede 4G SA. Porque a parte de sinalização e a parte de protocolo e a gestão de pilhas de protocolos é diferente. Então, cada um vai ter que mudar seu celular. Os dispositivos das fábricas vão mudar. Aí você pensa assim,
Eu vou mudar meu celular só para ele trabalhar com 5G SA? Aí você pensa, qual é a relação custo-benefício? Da mesma forma que você pensa isso, as empresas também pensam. Espera aí, eu vou jogar meus equipamentos hoje que estão funcionando fora para colocar os hospitais, vou jogar os eletrocardiogramas fora. Então, quando a gente pensa essa mudança da rede 4G para 5G, é uma mudança gradual, é uma mudança paulatina, que envolve toda uma mudança de dispositivos. Eu ouvi no workshop que eu participei na semana passada, de um projeto muito interessante que tem aqui, que chama Porvir, né? Que é essa parte de orquestração de rede 5G. Né? O professor José Marcos, ele é o coordenador desse projeto, numa cadeia nacional de várias universidades que trabalham com isso. Teve um professor que fez a seguinte citação, quase que passou despercebido. Ele falou assim, olha, normalmente cada geração da rede não se paga nos números ímpares. Como assim? A rede 1G ela abriu caminho para a rede 2G dar retorno financeiro às operadoras. A rede 3G abriu caminho para a rede 4G dar retorno às operadoras. E a rede 5G agora vai ser implantada, então vai gastar um investimento bilionário no mundo inteiro para lá na frente a gente começar a ver frutos. Então, algumas ideias que vão ser citadas aqui, não só nesse módulo específico, mas nos módulos doravante, eles levam em consideração que isso aqui são propostas de métricas que estão em desenvolvimento, são ações. Se hoje a universidade está estudando 5G, é porque a parte 5G não está acabada. Ainda tem muita coisa para ser implementada. Né? Então, vocês vão ver, por exemplo, cidades, conceitos, né? São Francisco, nos Estados Unidos, e algumas outras, né? Que Chicago. O que acontece? É possível uma pessoa entrar e pedir um Uber. E quando vier esse Uber provavelmente não vai vir com motorista. Ok? E aquilo ali é bizarro, né? Você sentar no carro e o carro anda. Não é que o carro anda devagarzinho, o carro vai de acordo com a legislação local. Só que acontece a seguinte coisa também. O carro está parado perante um semáforo. O semáforo abre. Se tiver um pedestre atravessando, o carro não vai. Porque naquela rua ali tem sensores que são capazes de identificar a presença de pessoas, mesmo pessoas trafegando de forma errada nas vias. Ok? Então, esse tipo de instrumentalização numa cidade, para a gente ter uma cidade virtual, vai demorar, uma cidade inteligente, vai demorar muitos anos para que a gente tenha essa possibilidade. Então, nossa aula de hoje, depois dessa introdução, que eu espero que todo mundo tenha compreendido um pouco mais, de que essa rede 5G não é uma rede que está pronta, mas ela está por vir, né? Por vir 5G, não é isso. Ela está a caminho. E provavelmente, depois de todas as modificações de infraestrutura que nós teremos, só nas próximas redes que a gente vai ter todos esses serviços que vão ser demonstrados aqui. E nada impede que esses serviços eles sejam pautados, mas aí cabe à academia, cabe à indústria desenvolver dispositivos que sejam capazes de tornar viáveis esses serviços. Esse é o grande, vamos falar assim, o grande diferencial que esse curso traz para vocês, porque a partir dele vai ser possível a gente entender como é que essas redes elas funcionam desde agora. E a partir do funcionamento e das interfaces, vocês vão estar um pouco melhor preparados para poder entrar no mercado que já demanda profissionais dessa área. Muito bem. Fim dessa breve introdução, eu vou entrar efetivamente no conceito aqui, para mostrar para vocês
hoje, onde é que nós estamos, né? Então, hoje nós estamos em uma realidade que é essa realidade aqui, né? Que é uma realidade 4G, né? Então, a gente tem um celular, um wear, né? Um dispositivo do usuário, a gente tem um tipo de RAN, um tipo de interface do usuário com a rede, né? Que chama E-Node-B, ok? E a gente tem um core da rede que chama EPC, ok? A gente vai migrar uma nova rede. A gente vai ter um dispositivo do usuário que não vai ser mais esses celulares que nós temos, ok? Esses celulares vão ser todos ultrapassados, ok? Exceto quem não tem algum celular que seja homologado para 5G SA, ele vai ter daqui a 5 anos na mão um celular absolutamente obsoleto, né? Em termos tecnológicos. A gente vai ter o G-Node-B aqui. Esse G-Node-B ele é uma outra interface de conexão, que nós vamos explicar detalhadamente na próxima aula, né, que vai funcionar. Hoje a gente vai explicar, sim, mas em termos de protocolo. E a gente vai ter um novo core, né? Um novo núcleo de rede aqui, bem diferenciado. Só que para a gente sair daqui e vir para cá, não dá para ser de uma hora para outra, como eu acabei de falar. Então, a gente vai trabalhar com a parte de rede híbrida, onde a gente vai utilizar partes da rede 4G e 5G interligadas. Para isso, não são os mesmos dispositivos puros 5G. São dispositivos que envolvem uma outra tecnologia, chamada NSA, ok? É Non-Standalone Redes, né, que nós vamos ver. Aqui, gente, cada um dos termos que são colocados ali, eu coloquei uma legenda aqui, que eu até poderia ler de legenda, mas tendo visto o tempo curto que nós temos, eu vou pedir a vocês para poder acessar depois essa apresentação, se vocês forem rever esse vídeo aqui, já com esses conceitos aqui todos esclarecidos. Mas eu vou falar ao longo da apresentação aqueles que vierem aparecer. Então, basicamente, para a gente migrar da arquitetura 4G para 5G, a gente tem duas formas. Ou migrar, ou partir de uma arquitetura nova, que é standalone, ok? Ou ir para uma arquitetura de transição, uma arquitetura híbrida, que ela leva em consideração tanto a rede que está hoje instalada, né, quanto as novas instalações da rede. Sejam elas em termos de RAN, sejam elas em termos de interface, né, o que a gente chama aqui, né, dessa parte de interface da rede com o usuário, seja ela em termos de processamento no núcleo da rede, né, da parte mais central, onde cada um dos dispositivos eles são processados. Cada um dos dispositivos tem uma função de rede própria que realiza um serviço específico, melhor dizendo. Muito bem. Para que a gente possa entender os diversos caminhos que essa migração da rede 4G para 5G ela vai tomar, e elas são alguns caminhos, por exemplo, assim, ela tem uma opção 3, que foi batizado pelo 3GPP. Então, quando eu tenho, tá vendo? Toda opção 3, ela tem um núcleo de rede 4G, ok? Na opção 7, por exemplo, todas as opções 7, ela tem núcleo de rede 5G. Então, o que é isso? O que é isso? É o seguinte, imagina uma TIM, ok? Um fornecedor. Ela quer instalar rede 5G. Então, ela não vai desmontar a infraestrutura que ela tem disponível. Então, como ela vai começar a fazer essa instalação da rede 5G? Para, de cara, oferecer um serviço de banda larga maior. Bem, importante todo mundo saber que nós temos dois níveis distintos em uma rede 5G. A gente tem um plano de controle e a gente tem um plano de dados. O plano de controle ele é responsável por fazer, por exemplo, assim, vamos primeiro, quando uma pessoa faz um chamado na rede, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas eu posso falar agora, depois a gente passa disso. Quando a gente faz um chamado na rede,
ele já verifica se aquele número ali, ele tem autorização, se a parte de tarifação está adequada, e ele faz toda a parte de roteamento de rede para conectar o remetente ao destinatário, vamos falar assim, ok? O usuário ao seu destino. Então, esse é o nível de controle. A parte usa o plano do usuário, né? A plano do usuário é a parte do conteúdo que vai ser transmitido para o usuário, seja de download, seja de upload. Então, os dados propriamente ditos, esses dados eles vão trafegar na rede no plano de controle. Então, é possível eu concentrar o processamento de várias dessas funções em locais distintos da rede. Ok? E aí que é o conceito de âncora de dados ou âncora de controle. Por exemplo, se a âncora de divisão de dados ela estiver no Node B, então a empresa ela já fez uma do Node B, da rede 4G, ela já tem toda uma parte de processamento. E as outras apps conectam nela, ok? Então, nós estamos falando que essa rede ela vai se expandir para 5G, inserindo novos nós de Node B, ok? Que são capazes de trabalhar com frequência mais alta, que são capazes de um processamento maior. E aí, a rede ela vai expandindo de acordo com a âncora da divisão de dados e a forma com que eu vou instalando novos nodos nessas redes, ok? Então, por exemplo, se a âncora de divisão de dados estiver lá no EPC, lá no core, entendeu? Então, eu vou ter uma opção de rede que chama opção 3A, previsto nessa grande norma chamada 3GPP, ok? Por que essas divisões elas são relativamente relevantes, né? Porque a gestão da trilha de protocolo, cada equipamento conversa na rede através de um protocolo distinto, ok? Na tecnologia 4G. Então, a forma com que esses protocolos são processados diferencia a forma de eu instalar novos nós na rede. Normalmente, o que eu vou buscar quando eu faço uma instalação mantendo o meu core, vai ser essa opção 3x aqui. Por quê? Porque eu já coloco não só a rede, um GNodeB, mas eu faço a instalação nesse novo nó, a âncora de divisão de dados. Para depois, quando eu for mudar o core, por exemplo, ele é muito mais simples. Então, esse tipo de configuração prevista no 3GPP, ele facilita a expansão da rede, ok? Agora, se uma empresa de cara comprar o core, entendeu? Se ela comprar o core, por exemplo, ela vai ter que atualizar todos os meus nós, porque eles vão trabalhar com uma sinalização diferente. Então, observa. Então, eu vou ter, olha, um ELTE aqui. O que é esse ELTE? Como a sinalização ela é diferente, porque eu estou usando um core 5G aqui, para eu usar um nó 4G que já estava instalado, eu vou ter que colocar uma funcionalidade de aprimoramento, ok? Naquele core específico, naquele nó específico. Então, essa opção 7 aqui, ela é destinada para quando a operadora ela já investe em um core 5G, o que não é barato, ok? Eu tenho outras possibilidades de migração de rede, mas, no fundo, são configurações para que, no final das contas, a gente tenha uma rede 2G. A gente saia da rede 4G, ok? E vá para a rede 5G. A gente tem até algumas outras configurações aqui, mas que são configurações teóricas, ok? Porque a gente, por exemplo, essa configuração aqui,
onde a gente tem o G-Node-B e o Core 4G, sem ter outros cores, sem ter outros cores, sem ter outros E-Node-Bs, aqui 4G, ela não é viável. Não faz o menor sentido. Então, ela existe de forma, vamos falar assim, teórica, é possível fazer essa configuração, e ela tem previsão para isso, ok? Mas, em termos da realidade, quando a gente pensa que hoje o que a gente tem em termos mundiais, basicamente, é o seguinte: a gente tem uma rede 4G, as operadoras já têm uma rede 4G funcionando, e elas estão querendo fazer o upgrade para a rede 5G. Então, elas vão ter que fazer instalações progressivas na rede. Vários caminhos são possíveis, né? Então, elas podem sair da rede EPC hoje normal e migrar para a rede, para uma configuração 3x, e depois de um tempo migrar para a opção 2, que é a rede 5G propriamente dita, pura. Ou então ela pode ir migrar de uma rede 3x para ter uma opção 7x. Então, vamos entender o que é isso que a gente está falando. A gente vai, olha, para uma rede 3x, o que é isso? A gente coloca um E-Node-B, só que com âncora de divisão de dados. E a gente mantém a rede 4G intacta. E a gente muda para uma estrutura 7x, no caso, né? Então, o que é isso? Depois a gente compra um core. A operadora coloca um núcleo de rede já 5G, mantendo ainda alguns E-Node-Bs funcionantes, até chegar a um determinado ponto onde ela vai ter só a rede opção 2, só a rede 5G. Ok? Essa que é a ideia desse caminho de evolução escalonada dos serviços. É claro que quando a gente tem rede 5G, observa que aqui eu não estou falando, eu estou falando só do aspecto técnico, mas não é isso apenas que define, né, a evolução de uma rede 5G. Aspectos políticos diferenciam isso. É possível uma determinada prefeitura priorizar isso e buscar criar linhas de crédito para o investimento, onde uma cidade ele tem uma evolução maior dessa rede. Então, aspectos políticos eles também influenciam. Aspectos financeiros, sobretudo, também influenciam. Então, o que acontece? A partir do momento que eu fizer um translado, né, uma migração de 4G para 5G, eu posso pensar que, inicialmente, eu vou fazer uma atualização, em primeiro lugar, dos hotspots, né? Em primeiro lugar, onde eu tenho algumas cidades, alguns núcleos, né? onde é mais, vamos falar assim, em termos assim, de propaganda, né? Aqui em Belo Horizonte, digamos assim, se eu fosse uma rede, uma TIM da vida, eu ia primeiro priorizar um bairro tipo a Savassi, um bairro tipo Centro, entendeu? Onde tem um comércio, onde tem usuários, formadores de opiniões mais que podem gerar mais propaganda. Então, para pegar esses equipamentos que foram disponibilizados nesses locais e migrar eles para a região hoje, por exemplo, onde não tem cobertura de 4G. Então, embora a gente tenha tecnologia disponível para que a gente faça essa migração, nem sempre isso vai ser possível. Nem sempre isso vai ser viável, não apenas por aspectos técnicos. É isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui, para que todos tenhamos em mente. Ok? Bem, esse é o primeiro nível possível que a gente tem aqui, o cenário 5G. Deixa eu ver a hora. Aí, ó, são 10 para as 8. Então, eu vou pedir para vocês anotarem as perguntas, porque senão não vai dar tempo. Ok? Já vamos passar, então, para a arquitetura Core 5G. Melhor, de repente, eu vou fazer um experimento. Não. Melhor ir para a arquitetura 5G, porque eu estou vendo aqui, olha, é muito conteúdo. Essa aula é pequena. Muito bem. Então, gente, até aqui eu falei um pouquinho para vocês
dessa migração de rede 4G para 5G, ok? Agora, eu vou abordar alguns pontos específicos que são muito importantes para a gente entender como é que esses serviços vão ser implementados. Um dos pontos mais importantes diz respeito ao core, ao núcleo da rede, ok? Como é que esse núcleo da rede 5G vai funcionar? Ele, ao mesmo tempo, ele vai viabilizar determinados serviços, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, no celular, ele conversa com uma determinada antena, chega lá no núcleo e chega até uma outra antena, uma outra região. Ou então tem um outro celular que vai ter que passar pelo núcleo para poder chegar na internet. Essas duas operações básicas, elementares, elas são as operações mais importantes que a gente tem hoje com o celular, né? Ou seja, conversar com pessoas diretamente ou trafegar informações com a internet. De qualquer forma, todos esses serviços, eles daqui para frente, eles serão realizados através de uma rede, de um núcleo de rede, que ele tem como grande diferencial da rede 4G ser um núcleo reconfigurável, ser um núcleo que tem a condição de muitas de suas funções elas funcionarem de forma programável, que é o que nós vamos ver aqui. Então, olha para você ver. Então, a rede ela tinha um núcleo fixo, entendeu? Depois ela entrou com a parte de comutação suave. Aqui a gente tem, como falado na última aula, a parte IP implementada no finalzinho da rede 3G. O núcleo da rede 4G é um núcleo que a gente chama de EPC. Tem toda uma evolução que permitiu, inclusive, a gente trabalhar com a parte de cloudificação de rede, a gente ter centros de armazenamento, de processamento remotos na rede, ok? Então, isso foi um advento da rede 5G. E a rede 4G, perdão, e a rede 5G, ela promete uma conectividade completa, ok? Então, ela é uma rede que ela é definida para trabalhar em nuvem. Então, não é que tem uma nuvem, tem um banco de dados ali que a gente vai utilizar eventualmente. Não, a rede 5G, ela funciona na nuvem. Toda a parte de processamento, toda a parte de escalonamento, toda a parte de serviço, ela vai funcionar na nuvem. Praticamente não vai ter mais um dispositivo específico que faz uma função específica. O que nós vamos ter é dispositivos que eles são reprogramáveis, são dispositivos que eles são capazes de realizar um conjunto de possibilidades de funções de acordo com os cenários que eles venham atuar, ok? Então, isso aí está representado através dessa figura aqui, ó. Então, lá na rede 4G, eu tinha... Tá vendo esses bloquinhos aqui? A gente chama de ME. ME é equipamento de rede. Então, esses equipamentos aqui, eles são físicos. Eles são uma caixinha que realiza uma função de memória, uma função de autenticação. Cada uma dessas, uma função de comunicação com o usuário. Cada uma dessas funções aqui, dessas caixinhas aqui, elas realizam apenas uma função. Na rede 5G, que é esse 5GC que nós temos aqui, está vendo que essas siglas aqui, ó, eles deixam de ser caixinhas para ser funções de rede. Nós temos várias vantagens aqui que possibilitam as performances prometidas pelas redes 5G. Por exemplo, quando esse dispositivo aqui, o MME, ele vai conversar, observe que aqui ele vai conversar com o SGC e ele vai conversar com o HSS. Para conversar com cada um desses aqui, ele usa um protocolo diferente, ok? Aqui ele usa um outro protocolo. Então, tem todo um processamento devido a protocolos diferentes que acaba engessando, acaba fazendo com que, se eu tiver que mudar um dispositivo para inserir uma nova função, por exemplo, eu vou ter que atualizar todos esses dispositivos, o que faz com que implementar funções
é um desafio. Ao passo que a rede 5G, observe, eu tenho um único protocolo que é capaz de conversar com cada uma dessas funções, chamado CPRI, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo. Com licença. Eu não estou achando aqui. Mais na frente eu vou confirmar com vocês, mas basicamente é como se fosse, não é bem um barramento, na verdade é um protocolo único. Qual que é a vantagem de utilizar um protocolo único numa rede ao invés de tantos de protocolos? Que quando eu atualizar uma função nova, vamos supor, na rede, eu só vou atuar em um dispositivo, ok? Todos os outros automaticamente vão ser atualizados. Então, embora aqui eu tenha mais facilidade, né, de implementar, então esse protocolo aqui ele vai ser muito mais complexo do que o protocolo do 4G, efetivamente, a partir do momento que eu tenho essa opção de um protocolo comum aos vários dispositivos, eu possibilito uma coisa chamada a virtualização de funções de redes. O que é virtualização de funções de redes? É eu definir que em um determinado momento, um determinado dispositivo, para aquela fatia, para aquele serviço específico, ele vai realizar essa função. Para um outro serviço, aquele mesmo dispositivo ele tem toda uma programabilidade que ela é envolvida, que ele pode realizar outras funções. De cara que, além da virtualização de funções de rede, a gente ganha em tempo de latência. Como assim tempo de latência? Para cada uma desses protocolos que funcionem, para cada um desses equipamentos que funcionam, inclusive em camadas de redes diferentes umas das outras, né? O que acontece? Quando todas essas funções, eu posso flexibilizar a realização de funções, inclusive em camadas de redes distintas, camada 2 para camada 3, ok? Esse processamento, ao invés de ser processado na camada 2, depois ser processado na camada 3, depois ser voltar e ser reprocessado na camada 2, ele é processado uma vez só. Então, o tempo de processamento para a realização de determinadas funções cai. E essa queda ela é muito importante. Por quê? Porque esse tempo de processamento é custo, é demora. Esse tempo de processamento, se for economizado, ele me dá ganho de processamento, ganho de tempo de processamento. Havendo ganho de tempo de processamento na rede, eu consigo entregar serviços com atrasos menores. Então, esse é um dos segredos, essa é uma das formas com as quais a 5G promete uma performance melhor do que 4G em termos de latência. E quando eu falo uma performance melhor do que 4G em termos de latência, eu estou querendo reduzir uma latência que hoje gira em torno de 50 milissegundos, de 100 milissegundos, para 10 milissegundos. Em algumas situações, menos que 10 milissegundos. Então, isso é um ganho de performance muito grande. É claro que a gente só consegue perceber, em termos, se a gente pensar em termos de vídeo, né? A gente só consegue perceber latências acima de 100 milissegundos. Mas imagina vários usuários jogando o mesmo jogo em várias partes do mundo, né? Hoje a gente tem, inclusive, métricas, né? Tem estudos muito especialistas. Tem um professor aqui, o professor Daniel, ele é um especialista. O Marcos Carvalho também é um dos instrutores. Ele estuda basicamente isso na percepção do usuário para a qualidade da experiência. Então, uma das coisas que promete, dos efeitos que a rede 5G promete entregar para as pessoas, é uma qualidade de experiência melhor. Então, hoje, esses jogos, né, virtuais, né, onde várias pessoas do mundo estão interagindo na mesma interface, no mesmo ambiente ali, cada um com um personagem, todas as pessoas que têm a possibilidade de jogar já tiveram a chance de ver algumas coisas, tipo assim, o cara trava, demora a realizar uma determinada função.
Isso vai ter uma melhora significativa nas redes 5G, a partir do momento que a gente tiver a redução dessa latência. E como ocorre a redução dessa latência? Uma das formas eu estou acabando de mostrar aqui para vocês. Quando a gente trabalha com a virtualização de funções de redes, quando a gente trabalha com o mesmo protocolo, capaz de comunicar com todos os dispositivos, e esses dispositivos, ao invés de ter uma função específica, eles têm funções reprogramáveis em função do contexto da demanda que eles estão sendo sugeridos, a gente tem uma redução da latência. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Eu não sei se está muito técnica essa explicação aqui. Aí, se os professores aqui, o próprio Marcos também, o instrutor, o professor Daniel, o professor Zé Marcos, se perceberem que eu estou distanciando aqui dos nossos alunos aqui em termos de linguagem, por favor, se manifestem, né, de qualquer explicação, toda explicação vindo dos senhores, ela é muito bem-vinda, ok? Muito bem. Então, tendo em vista essa primeira parte, como é que acontece essa parte, né? A gente tem essa transparência aqui, que ela fala um pouquinho que a nossa rede, ela reforça essa ideia, que é uma rede baseada em serviços, né? Então, vamos pensar, serviço de voz, serviço de vídeo, direção autônoma, manufatura, né? Cidades inteligentes, telemedicina, cada um desses serviços ele tem requerimentos de performance totalmente diferentes dos outros. Okay? E como é que uma rede só, um slogan 5G vai ser capaz de atender a todos? Então, o primeiro passo que a gente falou um pouquinho agora é ter essa arquitetura flexível, né? Essa capacidade de orquestração e programabilidade dos dispositivos em redes. Então, a parte de programabilidade, né? Então, a gente vai trabalhar muito uma coisa que hoje, por exemplo, hoje você tem um dispositivo da Ericsson, ok? Uma BU, né? que ele fala com uma DU da Ericsson. Então, são dispositivos, ok? São partes da rede que eles só conversam entre si, eles têm um protocolo próprio de interação. Hoje, não. Um dos objetivos da rede 5G é a gente trabalhar com um protocolo que a gente consiga colocar dispositivos que são dispositivos que são vendidos standalone, com a mesma possibilidade de programá-los. Ok? Então, nada impede de um dispositivo Ericsson daqui para frente falar com um dispositivo da Huawei. Ok? Então, além da possibilidade dessa integração, a gente prevê a possibilidade de redução de custo, que a partir do momento que a gente vai fomentar a competição do desenvolvimento dessas soluções, ok? E esses serviços, eles são requeridos por vários tipos diferentes de solicitações da rede, né? Então, a rede 2G, a rede de telefonia, a rede Wi-Fi, cada um desses serviços aqui requer um protocolo próprio de comunicação, ok? O que vai requerer é que a rede, para ela possibilitar tudo isso, então, é quase que a rede baseada em serviço não é uma premissa, sim uma consequência dessas demandas todas que requerem esses protocolos, esses serviços diferenciados, com demandas diferenciadas, ok? E para isso acontecer, a gente vai ter que ter tecnologias de integração diferentes, né? Daqui para frente, até o final desse curso aqui, o nosso objetivo vai ser falar de cada uma dessas tecnologias aqui, ok? Para que vocês possam entender como é que essa rede ela funciona a miúde, né? Em cada uma dessas partes integradas. E a gente ter uma ideia geral e responder a pergunta inicial lá do curso. Né? Como é que isso tudo vai estar integrado? Muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Uma determinada funcionalidade de rede, né? Na rede EPC, essa funcionalidade ela é implementada em um dispositivo só. Na rede 5G, embora esse dispositivo aqui ele faz várias funções na rede 4G, ok? Na rede 5G, cada função ela é implementada, elas foram separadas, né, e virtualizadas.
Então, eu tenho a possibilidade de poder fazer uma programabilidade mais fácil. Mesmo porque também, antigamente, estou falando antigamente, mas nas redes 4G, os nossos programas, né, os softwares, para poder fazer o gerenciamento de cada dispositivo desse, está muito grande para que eles pudessem realizar todas essas funções. Então, um caminho que foi feito, uma opção de desenvolvimento que foi objetivada nas redes 5G, é fazer uma redução de funcionalidades e criar serviços, né? A gente chama essa virtualização de redes. Um dos passos também é a gente separar serviços estanques, né? Que são capazes de ser acessados por vários dispositivos diferentes para que sejam realizados, ok? Então, na rede 5G, a gente vai ter uma pulverização de muitos desses serviços, muitos desses funções que antigamente eram realizadas por um único dispositivo na rede 4G, só que elas viram serviços, né? Que têm siglas. Cada uma dessas siglas que vocês vão ver daqui para frente, ela fala de um serviço específico. Isso aqui até me lembrou de uma coisa importante a gente fazer, é um glossário de siglas, mas com todas as siglas dispositivas. Inclusive, no mundo tem um glossário de siglas, mas agora eu tive dúvida para saber se todas as siglas do 3GPP elas estão disponíveis lá. Mas, pelo menos, todas as que aparecem, tanto no livro da Huawei, quanto nas nossas apostilas, quanto no livro do... Eu esqueci agora o nome do autor que a gente disponibilizou como material complementar aqui, todas elas estão disponíveis no glossário. Muito bem. Então, a primeira tecnologia que nós vamos falar aqui é a tecnologia chamada CUPS. E o que significa esses CUPS, né? Quando a gente fala assim, olha o título aqui. O CUPS melhora a experiência do usuário. Como é que é possível fazer essa melhoria da experiência do usuário? Olha, essa aqui é a arquitetura da rede 4G. Então, eu vou ter todas as minhas RANs aqui, nos meus eNodeBs aqui. Cada antena dessa está conectada com 1 milhar de usuários, dependendo do local onde ele é instalado. Essa rede, ela conversa com um anel. Geralmente, ela pega esses sinais processados e transmite esses sinais em fibra ótica, em termos municipais. Esses anéis de várias cidades, por suas vezes, eles estão todos interligados em anéis distritais e todos interligados em um grande braço de fibra ótica nacional. E desse link aqui, nacional, sai um braço de fibra ótica internacional, que faz várias conexões, né, entre os países. Muito bem. Então, determinados serviços e processamentos que eles eram realizados exclusivamente no núcleo, eles têm uma demora muito grande para que ele saia de um usuário, seja processado e volte para o usuário. Então, a gente está falando em latência da ordem de 50 milissegundos aqui. O CUPS, ele efetivamente, ele muda o local onde esse processamento e armazenamento ele pode ser realizado. De maneira que ele pode ser realizado. Então, por exemplo, olha para vocês verem. Nós vamos ver na outra tecnologia, na próxima lâmina, que um determinado serviço aqui, ao invés deles ir para que seja processado ou armazenado nacionalmente ou internacionalmente, em alguns casos, ele consegue ser armazenado próximo ao usuário. Então, a gente trabalha com o conceito de nuvem de borda. Então, em vez do data center ser um data center centralizado, a gente começa a pensar em vários data centers descentralizados, ok? Então, essa tecnologia, ela tem uma redução de 10 vezes a latência. Então, um serviço médio, um serviço normal, que era realizado em termos de 50 milissegundos,
aqui ele pode vir a ser realizado em torno de 5 milissegundos. Então, para um usuário de jogos, né, que está jogando com pessoas da mesma cidade, né, vamos supor, um jogo da internet com pessoas da mesma cidade, se optar por se for possível construir uma rede específica para ligar essas pessoas, eles vão ter uma percepção, uma experiência de usuário muito maior, muito melhor do que hoje que nós teríamos uma rede 4G. Deixa eu ver aqui, vou pular essa aqui. Eu queria falar dessa transparência aqui, depois eu volto na outra, que é a ideia da gente trabalhar com computação de banda móvel. Então, o que aquele CUPS faz? Basicamente, é um serviço, né, que a gente é capaz de sair desse cenário aqui, ok? Onde a gente tem a nuvem centralizada e ir para uma edge, né? uma borda móvel, uma nuvem que esteja próximo ao usuário. Ok? Então, nesse momento aqui, eu tenho redução de tempo de latência. O MEC, que é a plataforma capaz de poder fazer essa gestão, ele faz o processamento local aqui, do data center local aqui, para um determinado usuário. Por sua vez, o CUPS é que ele vai fazer esse escalonamento para saber em que nível, né, que aquele processamento ou armazenamento vai ter que acontecer. Eu estou dando muitos exemplos de jogos aqui para vocês, mas eu gostaria de dizer para vocês que não apenas jogos, mas vamos pensar em informação de segurança, ok? Vamos pensar que uma informação de segurança, por exemplo, um vídeo, ou então acesso a banco, esse tipo de coisa, é muito importante que o que eu puder evitar para que esse dado ele circule em toda a rede, melhor. Né? Nós vamos ver no final do módulo 2B uma parte até de segurança para poder falar que não existe nenhum sistema que seja imune a ataques, né? Mas o quanto menor a exposição do sistema, menor a probabilidade ou menos tipos de ataques ele vai estar sujeito. Ok? Bem, aqui, ligados ao CUPS, uma outra tecnologia que a gente tem aqui se chama Cloud Native. Eu não gosto da tradução em português, na nuvem nativa. Ela não significa nada, né? Mas é basicamente o seguinte: a partir do momento que eu vou ter funções implementadas, observe que essas funções elas são implementadas em termos de software, ok? Então, essas funções, elas estão representadas por essas caixinhas coloridas, ok? Então, olha que interessante. O software já está disponível ali, em cada um desses dispositivos que compõem a minha rede. Que é possível construir uma coisa, a partir de software, eu posso montar camadas de serviços. Ok? Por exemplo, o EMBP, né, nós vimos lá atrás, que é serviço de banda móvel. Então, eu vou ter a parte no plano de controle, gestão de mobilidade, controle de políticas, né, se o usuário pode acessar determinado conteúdo, a própria conexão em si, né, essas respostas, e a gestão de dispositivo. Observe que eu montei esse nível aqui, aproveitando funções que já estão todas disponíveis no meu sistema, ao invés de ter que montar fisicamente uma rede que faça essa determinada função. Ok? Isso para esse tipo de funcionalidade, quanto para esse, quanto para esse. Para qualquer uma das formas de funcionalidades, uma vez que eu já vou ter as funções implementadas, eu posso orquestrar esse conjunto de programas capaz de montar
E observe, cada uma desses serviços aqui, eles são quase que redes próprias, eles têm requisitos próprios. E, na verdade, eles são fatias de uma mesma rede, que é o último serviço que eu vou apresentar, que essa rede é capaz de fazer. Acho que o grande diferencial da rede 5G é essa capacidade de fatiamento, que nós vamos ver em detalhes. Ok? Bem, voltando aqui nessa parte de computação de rede móvel aqui, quando eu penso em termos de plano de controle, plano de dados, eu vou poder escalonar aonde esse plano de controle e onde esse plano de dados, eles efetivamente vão poder vir a acontecer, onde eles serão processados. Ok? Então, vamos supor que eu tenho aqui um determinado serviço, que é um serviço de monitoramento de uma empresa, né? Uma empresa contratou um serviço de monitoramento. Ela instalou ali 400 câmeras para poder garantir toda a parte de segurança do seu parque. Imagine, 400 câmeras, a quantidade de dados que esse serviço gera. Como é que é possível fazer a gestão desses dados de forma inteligente? Será que essas 400 câmeras elas vão ter que estar ligadas em rede? Será que eu vou ter que contratar uma pessoa para ficar passando entre essas? Uma pessoa talvez não dê, 2, 3, 4. Entende? Então, vamos pensar nesse serviço aqui específico. Eu posso pensar que, primeira coisa, esses dados eles não precisam ser transferidos todos para a internet. E passar para cada uma das câmeras, para a rede, da rede e para aqueles anéis que eu mostrei para vocês ali. Para o anel municipal e lá para o core. Poxa, se fosse assim, a gente conseguiria atender poucas empresas. Só que nós queremos atender todas. E a gente quer atender uma casa, que vai ter pelo menos 10, 20 câmeras em uma casa. Para garantir. Chegar à noite, eu gravo tudo que estiver acontecendo lá. E quando a gente fala em Massive IoT, a gente está falando que as casas vão ter níveis, quantidade de dispositivos assim. Vão ter normalmente 50, 60 câmeras, sei lá quantas câmeras vão ter, dependendo do tamanho da casa, né? Mas, efetivamente, isso é só câmera, né? Eu posso colocar sensores de presença, enfim. O fato é que, se cada um desses dispositivos gerar um fluxo de rede, eu logo vou saturar a minha rede e não vou conseguir transmitir todos os dados. Então, nesse momento, é muito importante eu fazer uma gestão de fluxo de rede. Ok? Determinado fluxo de rede, ele vai passar, entendeu? Pelo meu sistema e vai lá na internet. Mas esse aqui, por que vai lá na internet? Porque você, do seu trabalho, vai querer ligar, né, e ver a imagem de uma câmera específica. Mas todas as câmeras vão estar funcionando. Ok? Então, qual câmera que você vai querer ver? Nós vamos ver na sequência aqui, eu acho que a próxima slide, exatamente. Que por exemplo, eu posso colocar determinados sensores que eles vão captar imagens só quando houver movimento. Então, numa parte de monitoramento de um determinado sensor, em um determinado setor, a maior parte das imagens geradas são imagens estáticas. Elas eu não preciso transmitir. Eu só preciso transmitir aquelas imagens que tem monitoramento. E aí, esse processamento, ele é um processamento que vai carecer uma análise de vídeo, ok? Então, uma vez feita essa análise de vídeo, eu só vou habilitar determinado vídeo que for do meu interesse ser transmitido, ok? E esses vídeos, eles vão ser guardados em uma rede local, para garantir o storage, a memória. Então, cada câmera, localmente, ele fica guardado. Mas eu vou transmitir somente aquela imagem que for requerida, ou aquela imagem que tiver algum, por exemplo, que eu dei, essa parte de segurança. Opa, então eu não esperava que ninguém chegasse à minha casa, e de repente uma câmera indicou o movimento, então tem algum problema ali acontecendo, eu vou precisar de uma monitoração melhor. Então, essa é uma forma de eu, ao mesmo tempo, aumentar
a quantidade de dispositivos que eu vou fornecer serviços de internet e, ao mesmo tempo, racionalizar esse serviço. Embora eu disponibilize esse serviço não vai ser utilizado simultaneamente. A mesma coisa acontece, por exemplo, no estádio de futebol, onde eu tenho 200, 300 câmeras gravando tudo, desde a partida de futebol em si até a torcida toda, seja por questões de segurança, né? Hoje em dia, nós estamos tendo muitos incidentes esquisitos nos estádios, né? Então, muitas dessas câmeras elas vão ser gravadas, todo esse conjunto de dados vai ser gravado, e aqui nós vamos ter o quê? Um orquestrador de vídeo. O que é esse orquestrador de vídeo? Vamos pensar numa pessoa que quer assistir um jogo de futebol, ok? Só que ela não quer ir no estádio. Então, ela vai comprar um dispositivo, um óculos desse daqui. Esse óculos são duas lentes, basicamente, que, de acordo com a direção onde a pessoa olha, ele muda o ângulo. E ele tem um nível de imersão, se eu coloco um som de alta qualidade, ele vai ter um nível de imersão que ele pode olhar para qualquer lugar do estádio, que ele vai ter a possibilidade de perceber isso. Só que essa orquestração de vídeo vai ter que ser feito por um dispositivo. E esse dispositivo é o Mac, ok? Que em uma determinada célula ou outra determinada célula vai dar essa possibilidade de imersão. Aqui são células de celulares, né, que estão conectados aos usuários. Mas, efetivamente, vai chegar nesse servidor Mac aqui um volume de dados muito grande. Mas ele vai ter que disponibilizar um volume de dados menor. Por quê? Porque o número de usuários vai ser grande. Ok? Muito bem. Então, aqui a gente falou um pouquinho dessas principais tecnologias que, ao mesmo tempo que elas vão viabilizar uma oferta de serviço muito grande, elas também vão racionalizar. É por isso que a rede 4G ela não é capaz de abarcar todos esses serviços, porque ela não tem esse grau de programabilidade, ok? As redes elas são estáticas. Uma outra coisa importante, que é um grande objetivo e ainda é tema de pesquisa, é que cada um desses serviços ele precisa de uma coisa chamada isolamento. Então, à medida que eu vou enchendo de usuários, nesse nível de imersão que está sendo proposto aqui, que nós vamos ver, nós, né, nossa geração vai ver isso acontecer, ok? O que acontece? Vai ser possível proporcionar a todas as pessoas essa imersão, até chegar a um ponto de que ir ao estádio de futebol vai ser uma proeza. Poucas pessoas irão ao estádio de futebol, dado o nível de imersão possível, né? Bem, eu acho que sempre alguém que se quiser ir, mas o tipo de serviço, tecnicamente, que eu estou falando aqui, que vai ser disponibilizado, vai ser muito melhor. Nós vamos falar agora um pouco de uma parte importante das redes. Então, essa é uma primeira parte, é uma parte que diz respeito ao core. Como é que esse processamento vai acontecer? Como é que o cérebro da rede vai funcionar para orquestrar todas essas funções e disponibilizar para todos os usuários, né? Nós vamos falar um pouquinho agora da rede de transporte. Olha lá, no meu relógio já são 20h23. Realmente a aula é curta. Vamos lá, gente. Hoje, a estrutura de rede de transporte, ela funciona através basicamente, eu tenho os Z-Node bis, e eu mostrei aqui atrás, eu tenho anéis, né, que recolhem, né, que são conexões, basicamente, de cabo, de fibra ótica, né, por toda a cidade. Esses anéis aqui são conectados a todas as minhas estações de rádio base, né? E esses anéis aqui, eles têm interconexões aqui estaduais, no caso distritais, né, dos Estados Unidos, e nacionais. Muito bem. Então, como é que esses anéis de acesso eles funcionam? Todas aqui, essas estações, elas são todas interligadas a um chamado anel de acesso de fibra ótica, como eu falei para vocês.
Nesse momento, o usuário, o que ele enxerga, basicamente? Essa parte de conexão do usuário com a antena e esse processamento da mensagem aqui, daqui para trás, chama-se backhaul, ok? Os professores aqui, se quiserem complementar, participar, sintam-se à vontade. Uma vez que esses anéis aqui, cada uma dessas conexões de fibra ótica, elas são recolhidas em um grande anel de agregação, que são esses anéis distritais, ok? Até que esses anéis de agregação, eles são todos conectados a um anel que chama core ring, né? ou um núcleo, um anel nuclear, né? Que agrega todas essas conexões distritais. O que acontece? As redes de 5G, elas têm a possibilidade de que o processamento, como eu mostrei lá, a parte de âncora, de controle de dados e plano de usuários, eles acontecerem não necessariamente no coração, no núcleo da rede. Parte desse processamento ele pode acontecer de forma periférica, ok? Em distintos locais da rede, aqui, ok? E onde esse processamento ele ocorre, ele define aquela parte de conexão do usuário e a parte de transporte com nomes diferentes. É o que eu falei para vocês aqui. O que é? A gente tem o backhaul, midhaul e o fronthaul, ok? Então, a rede backhaul é a parte mais importante da rede de transporte. Ela tem, basicamente, três diferenciações. Ou é uma conexão direta, olha, eu não coloquei a transparência aqui. Deixa eu ver. Infelizmente, ela não tem uma transparência importantíssima que ela fala. Ou é uma conexão direta do usuário, entendeu? Com o core, que pode acontecer, ok? Ou então, é uma conexão de várias RANs aqui, ok? Com o primeiro anel, né? O primeiro anel de acesso com core, ou então é essa configuração que vai passando. Então, se o processamento ele ocorre lá no conjunto de antenas, tem a parte de conexão de antenas e a parte de processamento, e esse processamento vai em fibra ótica direto para o core, a gente chama essa parte de trás de backhaul. Se ela tem essa parte de transporte e ela entra no anel de agregação, a gente fala que esse anel de agregação, aí essa parte aqui de trás, ela diferencia, que ela vai chamar ela de front haul e backhaul. E se ela tem todas as partes de transportes envolvidas, desde o usuário até o core da rede, ela tem backhaul, midhaul e fronthaul. Essa é basicamente algumas nomenclaturas que a rede de transporte recebe para indicar como esse processamento ocorre. Isso por quê? Porque tem algumas arquiteturas de redes que vão falar assim, se eu preciso, eu posso fazer, o problema é que está lá na outra apresentação que eu vou fazer na próxima aula, mas eu já vou adiantar aqui para vocês, eu posso gerar uma arquitetura de rede onde eu vou ter só a estação de rádio base, as antenas e uma parte chamada DU, AU e DU. Não está aqui. Está aqui, ó. Peraí. Isso aqui que eu queria falar. Fala. O que é isso aqui? Depois eu vou falar. Essa transparência aqui, ela ficaria melhor em outro lugar. Mas, basicamente, o que eu estou falando para vocês é isso aqui, ó. Hoje, a gente tem esse tipo de arquitetura da rede aqui, né? O meu usuário, ele fala com a antena, e aqui eu tenho uma unidade de processamento, essa unidade de processamento
da mensagem, né? Então, aqui nós estamos falando em 3 GHz, ok? De 3 GHz, que ela é captada, ela é transformada em banda base. Essa banda base, nós estamos falando aqui que só de mensagem sem a portadora, a gente tem de 20 a 100 MHz, ok? Para cada usuário, essa parte aqui, que é só a mensagem processada, ela vai em fibra ótica, onde ela recebe realmente o processamento todo desse BBU, ok? Então, o que acontece? Era essa figura que eu estava procurando naquela hora. Se a gente tem um determinado tipo de rede de transporte chamado DRAM, onde a implementação da rede tradicional é simplificada, o que acontece? A gente tem as nossas antenas e a nossa transmissão aqui e a parte de processamento, ok? A gente pode ter um outro tipo de rede de transporte, né? onde os recursos de banda base eles são todos centralizados. Então, eu tenho aqui, o que eu vou ter aqui? Cada uma dessas daqui são antenas, ok? Essas antenas, elas, estações de rádio base, elas são todas conectadas a uma unidade de processamento mais compacta. Qual que é a vantagem de utilizar isso aqui? Em termos de dispositivos que eu vou precisar para poder gerar essa transmissão. Aqui, eu vou precisar basicamente uma mesma unidade de processamento, eu vou dar conta de poder atender a várias unidades de estação de rádio base. Essa é a principal vantagem que nós temos aqui. Quando eu tenho minha rede completa, ou uma rede toda baseada em nuvem, o que nós temos aqui? A gente tem que os meus dados, há uma interlocução com os usuários aqui. Existe um pré-processamento que leva os meus dados até uma rede aqui, que é uma cloud ring, né? Ou seja, uma cloud que ela está na borda, e essa borda pode levar até o anel. Para cada uma dessas configurações aqui, eu posso ter funções onde eu tenho ganho de processamento, se essas funções forem centralizadas, ou se elas forem distribuídas. E eu tenho ganho de infraestrutura, ao caso em que, ao invés de ter uma estação de rádio base, com cubículo, com ar-condicionado, refrigerada, com energia para poder alimentar cada uma dessas, eu posso fazer uma estação de rádio base absolutamente simplificada e fazer só o transporte dela para a minha rede central. Então, para cada uma dessas redes, dessas terminações aqui de interface com o usuário, ok, eu tenho um nome diferente para essas redes. É isso que eu gostaria de falar aqui um pouquinho. Ufa! Aqui tem uma parte interessante que nas outras apresentações eu citei, foi até uma sugestão que foi colocada, porque às vezes eu estou falando de plano de dados e plano de controle aqui, né? Rede de transporte e tal, e às vezes pode ser que não esteja claro para vocês. Então, aqui é só uma parte para a gente poder falar um pouquinho de plano de dados e plano de controle. E eu queria fazer uma homenagem aqui ao Capitão Crush, basicamente, que foi o primeiro hacker, né, que a gente tem. Esse cara aqui, gente, olha para vocês verem, isso aqui é só uma parte, tá? Esse cara aqui, ele vendia cornflakes, né, cereais, nos Estados Unidos. E ele começou a colocar nos cereais um apito, né? Esse apito aqui, ele é de uma nota específica, que na época, quando você apitava, nessa nota específica, você informava a central que essa frequência específica, esse som nessa frequência, é o comando para a central habilitar chamadas internacionais. Então, depois que esse cara fez isso, ele obrigou
todas as operadoras a sair da tecnologia que tinha nessa época, né? Aqui nós estamos falando no início da década de 80, alguma coisa assim, para um tipo de tecnologia onde os dados e os controles eles trafeguem de forma totalmente diferente. Um outro exemplo, para dar uma ideia de dados de controle e dados do plano de usuário, plano de controle, é aquele filme Matrix que nós vimos. Né? Eu imagino que todo mundo já deve ter visto. O cara com uma engenhoca desse tipo aqui, isso aqui realmente é um cracker de plano de controle, até de celular analógico, TDMA, né? O que nós temos aqui? Quando o cara, o Neo, sei lá, o Morfeu, ele digita um determinado código e ele escuta o som da matriz, ele gera determinados comandos, ok? Para ele sair do plano de dados e ir para o plano de controle. E as pessoas conseguem entrar na matriz. Né? Ali, no plano de controle é a matriz. Então, eles conseguem ver toda a representatividade do plano de dados, que é justamente o mundo real, que está sendo mostrado ali. O Neo, por exemplo, ele consegue ver não só o plano de dados, mas o plano de controle. Ele consegue alterar esse plano de controle, porque ele tem o controle. Então, ele altera a matriz. Então, o que é plano de dados e plano de controle? São divisões que nós temos de informações que trafegam na rede. Um para programar, cobrar, autorizar, verificar e fazer o controle dos acessos que nós temos na rede, e outro para estabelecer literalmente os dados que nós enviamos, seja através de voz, seja através de imagem, seja através do que for. Então, esses dois planos, tanto o plano de dados quanto o plano de controle, eles, na rede 5G, eles vão acontecer de forma absolutamente separada. Até o ponto que eu gostaria de voltar aqui para mostrar para vocês, que no caso da rede 5G, o plano de dados do usuário, ele vai ser absolutamente simplificado. E todas as funções vão acontecer no plano de controle aqui. Ok? Então, essa é uma forma que a gente vai ter também de garantir essa separação entre plano de dados e plano de controle. Muito bem. Aqui tem uma parte que é a ideia de que essa rede de transporte, né, ela também vai ser virtualizada. Em que sentido que ela vai ser virtualizada a rede de transporte? Porque quando a gente imagina rede de transporte, a gente está imaginando fibra ótica, cabo coaxial. Mas a partir do momento que a gente vai ter possibilidade de fazer com que a nossa rede ela possa ter configurações diferentes da rede de transporte, a gente pode alternar essas configurações de acordo com o tipo da função de serviço prestado. Então, a rede de transporte, que até então era uma rede fixa, que a gente não tinha como fazer a configuração, ela passa a ser reconfigurável. E aí a gente ousa, né, informar que a rede de transporte também vai ser uma rede virtualizada a partir do momento que os requisitos de performance poderão ser escalonados da forma com que a gente tiver recursos e demandas suficientes para isso. Né? Então, por que virtualizar a rede de transportes? Então, aplicações diferentes a gente vai ser capaz de gerar. Uma aplicação é de baixa latência. Ou, não, essa latência aqui, esse dado pode ser processado no núcleo. Então, no núcleo, a vantagem é que ele tem todas as APIs, ele tem todas as funções já todas implementadas, então basta ele escalonar, ele tem efetividade do escalonamento e ele reduz o tráfego na rede. Então, para um determinado tipo de função, é interessante que essa função seja processada, seja realizada no núcleo da rede. Para outros tipos de funções, é interessante ela ser processada e realizada na borda. Então, mas, em determinadas situações, a gente pode fazer esse escalonamento. Então, essa que é a ideia. Né? Então, para que virtualizar as funções de transporte? Para que a gente possa separar para ter aplicações diferentes. Para que a gente possa segregar clientes. Segregar clientes é o seguinte,
existem clientes que vão ter requisitos específicos de rede. Né? Um cliente, por exemplo, pensar numa empresa, sei lá, a primeira empresa que veio na minha cabeça, Coca-Cola, sei lá, ok? Mas essa empresa que tem alguns milhares de funcionários, não sei o que, ele vai ter um serviço diferente. Pela Fiat, Alto Latino, qualquer uma dessas empresas, ela é um cliente diferente, que ela tem demandas diferentes, então a gente precisa separar esses clientes, inclusive em fatias diferentes. Né? Outra coisa também que é muito interessante são operadoras virtuais. Né? Então, por exemplo, assim, hoje a gente está muito acostumado a comprar sei lá, assinar uma TIM, ok? Eu mesmo sou usuário da TIM e eu nunca consegui utilizar o meu pacote de serviços completo. Né? Eu estou estudando, inclusive, a possibilidade de usar a VIC. O que é essa VIC? Essa VIC ela é uma empresa que ela é uma subcontratada da TIM, ela contrata uma determinada banda da TIM, ok? E ela vende para o usuário o acesso à internet. E o usuário ele paga por, sei lá, gigabyte consumido. A TIM ela te vende pacote. Então, se você não gasta aquele pacote, a TIM ganha. Né? Então, a gente começa a pensar também que a partir do momento que a 5G vai ter possibilidade de fazer essa virtualização da rede de transporte, né, das funções de rede de transporte, efetivamente, a gente pode pensar em novos modelos de negócio. E aí a gente não vai ter TIM, claro, vivo só as 4. Não, a gente pode ter centenas, pode ter milhares de tipos de negócios diferentes. Né? Inclusive, eu vou mudar. Não vou usar mais TIM nas próximas edições. Muito bem. Para a gente terminar esse curso aqui, eu já estou vendo a hora aqui, eu vou gastar, eu só tenho 10 minutos para poder falar sobre essa parte aqui de slice. Né? Ou seja, a cereja do bolo. É a parte mais importante das redes 5G. Na verdade, eu não sei se é a mais importante, eu não vou usar nenhum juízo de valor aqui, mas eu vou falar que é a parte fundamental da rede 5G, que é a possibilidade da gente fazer isso tudo que a gente falou daqui até o início do curso. Tudo que a gente falou, todas essas nossas implementações, todas essas ideias, como é que o Core vai trabalhar, como é que a gente vai virtualizar, né, a parte da rede de transporte, como é que cada uma dessas esferas elas estão agregadas, efetivamente, isso tudo vai viabilizar começar a criar. Slice do inglês significa camadas, camadas de serviços específicos. Então, por exemplo, se por um lado eu tenho recursos físicos aqui, olhando para essa apresentação, onde eu tenho conexão, eu tenho computador e tenho armazenamento. Esses recursos físicos, se eu pensar na rede 4G, hoje da forma que a gente conhece, então o que vai ser a rede 4G? Toda a rede 4G, né, exceto a parte de sinalização, mas em termos de performance, ok? Ela vai ser apenas uma camada da rede 5G, ok? Então, o que o cara está querendo? Ele está querendo MBB. Então, ele está querendo baixar o vídeo do Netflix, para ele assistir a hora que ele quiser. Ele quer acesso à internet e ele ainda quer... precisa ser muita latência, não precisa ser muita segurança, mas é um volume de vídeo considerável. Né? Então, essa é uma rede física, é uma rede, é uma camada de rede que vai utilizar esses recursos. Só que essa não é a única camada possível da gente desenvolver. Na mesma rede, de acordo com esse escalonamento desses recursos, a gente vai poder fazer uma camada que chama EMBB, uma outra camada que chama EMTC, como eu mostrei lá atrás, basicamente, que é uma rede onde a gente tem múltiplas conexões, né? E uma outra camada, que é a parte de segurança ultraconfiável. Então, a gente vai ter, basicamente, 3 camadas diferentes, onde a gente pode especificar
se o processamento vai ser feito na borda, se o transporte vai acontecer próximo, se o processamento vai acontecer no núcleo, se o armazenamento vai ser na borda, ou mais um data center mais regional. Então, de acordo com onde a gente utilizar essa estrutura de nuvem, que ela vai ser toda pulverizada, mas ela vai ter também uma possibilidade de ser feito de forma centralizada alguns tipos de serviço, né? Não toda a nuvem, efetivamente, mas, basicamente, essa virtualização das funções da rede vai promover essas camadas, essas funcionalidades. Na prática, gente, cada uma dessas camadas é uma rede. Cada uma dessas camadas é uma rede específica, totalmente diferente da outra, exceto pelo seu endereçamento, mas até os protocolos de utilização e a forma com que um dispositivo vai utilizar, vai se comunicar para realizar determinada função, não serão os mesmos, serão funções totalmente diferentes umas das outras. Então, esse é o grande diferencial, eu acho, que na rede 5G ela é viabilizada. Ao invés de a gente ter uma rede específica para celular, uma rede específica para direção autônoma, uma rede específica, por exemplo, dispositivos IoT, aqui na transparência está usando como medidor de água inteligente, a gente vai ter uma mesma rede cloudificada, a rede 5G, fornecendo serviços de performance diferentes para todas essas aplicações possíveis, né? Ao invés de ter uma rede só, 4G, a gente vai ter N redes, todos dentro do mesmo pacote chamado redes 5G. Ok? A forma com que isso vai acontecer, inclusive, diz respeito à maneira com que a gente vai alocar recurso do espectro de frequência. Eu vou deixar para poder falar de espectro e tal, mais esses termos ligados a telecom, né, na próxima apresentação. Hoje eu estou buscando mais a gente focar nessa parte de protocolos mesmo. Mas, basicamente, a maneira com que eu uso para poder alocar dados, o meu espectro de frequência, né? Observe que aqui é minha frequência. Então, aqui está a minha banda. Okay? E esse tempo é a forma, o instante, o intervalo no qual esses recursos aqui vão alocar o espectro de frequência. Eu tenho uma forma chamada hard slicing, que vão ser basicamente fatias estanques, ok? Então, eu vou ter determinada banda, eu posso alocar 1, 2, 3, 4 clientes de banda larga. Uma outra parte do espectro, eu vou alocar tantos clientes de banda estreita, só que com ultra confiabilidade. E uma outra parte da banda, isso aqui chama reserva de recursos. Isso é uma forma de eu fazer. Outra forma de eu fazer esse slide é garantir um intervalo de tempo mínimo, né, que a gente vai chamar de slot, basicamente, e alocar os recursos de acordo com a demanda. Ok? Então, eu posso distribuir minha banda muito melhor de acordo com a demanda. É óbvio que essa forma aqui, ela me garante, a soft slice, ela vai me garantir, ela não me garante a mesma estanqueidade, né? Mesmo isolamento do que o hard slice. Através do hard slice, que eu estou demonstrando aqui para vocês, né, nessa apresentação, o que nós temos aqui basicamente é o seguinte: eu já posso fazer uma coisa que chama garantia de serviço. Hoje, a internet, por exemplo, ela não é definida em termos da garantia de serviço. O paradigma da internet chama-se a tentativa do menor esforço. Então, quando você manda um pacote para algum lugar, manda um e-mail para algum lugar, não tem segurança nenhuma de que aquele e-mail vai chegar. A sua rede, a gestão dela, ela vai procurando rotas que possibilitem chegar num determinado lugar. E aí tem dispositivos ao longo da transmissão que tem memórias que determinado informação que você transmite acaba ficando armazenado e aí é feito todo um processo de roteamento
para garantir, ou para tentar, né, através do menor esforço, fazer com que sua mensagem saia do ponto A, passe pela rede e chegue no ponto B. Muito bem, isso é uma coisa. O paradigma da rede 5G, a ideia é de que a gente garanta o serviço. Então, a gente vai garantir que aquela banda, aquela quantidade de serviço vai ser disponibilizado para todos os usuários que contratarem esse serviço. Ok? Então, ainda é uma dúvida que eu, inclusive, tenho, ainda não aprofundei aqui suficiente para poder falar assim, em que situação o hardware Slice ele vai ser o único caminho viável para poder fazer garantia de serviço em relação ao software Slice, mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês essas duas formas de alocação de serviços na rede. Ok? Bem, fazendo essa alocação, a gente tem basicamente a parte de cada um dos serviços aqui, ele vai alocar mais ou menos determinada parte da rede, que o serviço vai ser realizado na rede de transporte ou na borda e tal, para poder realizar o seu processamento de acordo com a latência e o volume de dados definidos, né, e a confiabilidade. Aqui nós temos algumas estratégias em termos até da parte de protocolos. Hoje a gente tem uma determinada forma de lidar com os protocolos que é a partir chama agendamento baseado em prioridade de pacotes. Vamos pensar que desse verde aqui, se ele transmite um pacote muito grande, é um pacote que está muito mais sujeito a falhas, sujeito a perdas, entendeu? Então, hoje está se pensando para esse fatiamento em network, fatiamento em rede, ser uma coisa chama flex characterization, né? Uma caracterização flexível. Então, cada hora um determinado usuário vai transmitir uma determinada parte do pacote no intervalo de tempo definido, né? Onde a gente tem um agendamento escalonado de forma estatística. Então, a gente sempre vai manter o canal com uma determinada multiplexação para que a gente não sature o canal gerando perda de pacote de dados, né? Então, essa tecnologia também é uma tecnologia que passa a vigorar. Então, eu mostrei para vocês que a parte de Slice ele vai trabalhar tanto na parte de RAM, quanto na parte da rede de transporte, quanto na parte do core. Muito bem. Bem, gente, aqui tem um quiz de dúvidas. Eu estou vendo que nós estouramos o tempo aqui. Eu vou pedir desculpa a vocês, entendeu? Eu acho que o melhor mesmo é a gente abrir o chat lá. Como é que chama? Eu até perdi aqui. O fórum de dúvidas, lá no caso de dúvida aqui. Talvez eu vou abrir aqui no microfone aqui, mas aí eu vou pedir licença aqui para interromper a ligação. Hoje eu fui um pouco mais moroso, porque eu quis ser um pouco mais detalhista nessas partes que eu compreendi melhor, desde que eu tenho estudado Verde, para transmitir para vocês. E por hoje é isso, né? Então eu vou cortar a gravação aqui e vou deixar o microfone aberto para que vocês venham tirar dúvidas, ok?